Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e esse aqui é o Kowalski, hoje muito bem acompanhado, né? E este é o 100º episódio do nosso documento Revista Asas. Uhul! Um vídeo muito especial, produzido com muito carinho e com o apoio dos nossos parceiros. A Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Digex, Goodyear e Hangar 33. Aproveita agora e já dá aí o seu curtir e não deixa de comentar. Isso ajuda muito aqui o canal e, sério, ajude a gente a manter esse trabalho. Porque, olha, na boa, não é fácil, tá? Visita a nossa loja online, assina a revista, tem a sua experiência Asas completa. Você vai ver que legal. Para mim é um orgulho muito grande ter você aqui no nosso canal, a nossa comunidade Asas. E você sabe, pensar faz bem. E esse é o primeiro de 2 vídeos com a história dos maiores heróis da nossa aviação de combate. E tem muita coisa nesses vídeos que eu acho que você vai se surpreender. O conteúdo aqui do canal, normalmente, é pesquisa 100% minha. Mas nesses 2 vídeos sobre o nosso Senta-Pua, eu tive a ajuda preciosa de um grande amigo, o Vicente Vasquez. Um sujeito que apoia a Asas desde a primeira edição. E que é, para mim, o cara que mais conhece essa história que a gente vai contar aqui. O tema desse 100º episódio não podia ser outro, até porque a Asas começou com o Senta-Pua na capa. E esse tema me toca muito, porque eu tive a honra de conhecer muitos desses heróis. Rui Moreira Lima, Fernando Correia Rocha, Alberto Martins Torres, John Byers. Esses nossos maiores heróis aviadores de combate, que lutaram na Itália contra o nazismo e o fascismo. Bom sempre lembrar disso, que as nossas forças armadas se cobriram de glória com heróis que deram seu sangue e muitos a vida na Segunda Guerra pela liberdade, lutando contra o nazismo e o fascismo. Como todo mundo sabe, a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão alemã da Polônia em setembro de 1939. Aqui no Brasil, o regime do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, tinha uma grande identificação política e ideológica com o Terceiro Reich de Hitler e com o regime fascista italiano de Benito Mussolini. Mas, como o Brasil já tinha também grandes vínculos econômicos com os Estados Unidos, e esse era alinhado politicamente com o Reino Unido, apesar de ainda fora da guerra, Vargas se manteve, no português claro, em cima do muro, por todo o ano de 1940 e pela maior parte de 1941. Mas aí veio aquele domingo, 7 de dezembro de 1941, quando Pearl Harbor, no Havaí, virou cenário de batalha. E os Estados Unidos se viram em guerra com o Império Japonês. E na sequência, com a Alemanha, porque Hitler declarou guerra ao país 4 dias depois, em 11 de dezembro. Aí, aquele muro em que o Vargas estava sentado, ruiu. Não dava mais para ficar neutro. Já em janeiro de 42, o Brasil rompia as relações diplomáticas com a Alemanha, a Itália e o Japão. E na sequência, foi assinado o Acordo Político-Militar Brasil-Estados Unidos, que entrou em vigor em maio, permitindo o estabelecimento de bases para aviões de patrulha marítima e luta antissubmarino norte-americanos em Fortaleza, Natal, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. E também iniciando o recebimento pelo Brasil de equipamentos militares modernos dos Estados Unidos, incluindo aviões de guerra. Isso atendia muitos interesses do Brasil, inclusive no campo militar.
Em janeiro de 41, tinha sido criado o Ministério da Aeronáutica e junto com ele a Força Aérea Brasileira, trazendo para nova arma as aviações do Exército e da Marinha. Mas o equipamento era uma grande mistura de aeronaves obsoletas. Os caças mais novos, por exemplo, eram um punhado de velhos biplanos Boeing 267. O acordo permitia uma rápida e muito bem-vinda modernização dessa frota e também apoio para uma melhor preparação técnica do pessoal. E funcionou. Poucos meses depois da assinatura do acordo, em 42, já entravam em serviço na base aérea de Fortaleza os nossos primeiros caças P-40E Warhawk. Ou seja, o Brasil se tornava um aliado dos aliados, vamos dizer assim. A reação do eixo, todos nós sabemos. Houve uma ofensiva de guerra submarina no litoral brasileiro. Assim, só entre 15 e 19 de agosto de 42, os U-Boats alemães afundaram 6 navios mercantes brasileiros no nosso litoral. E até o final da guerra foram 17, causando a morte de mais de 900 pessoas. Em 22 de agosto, o Brasil declarava guerra ao eixo. Não dá para entrar nesse vídeo nas razões do governo Vargas querer ter efetivamente tropas brasileiras lutando na Europa. Daí resultando a Força Expedicionária Brasileira, a nossa heróica FEB. Mas o envio de uma unidade aérea da FAB, também de vontade do governo, teve a mão sagaz do Ministério da Aeronáutica, então liderado, e muito bem aliás, pelo político gaúcho Salgado Filho. Depois do reequipamento com aviões modernos, o envio de uma unidade daria à inexperiente FAB a chance de formar um núcleo de oficiais altamente treinados em táticas e doutrinas modernas e com experiência real de combate. Então, em 18 de dezembro de 43, Vargas assinava o decreto-lei que criava o primeiro grupo de aviação de caça. Deixa aqui eu esclarecer um ponto importante, vai. Houve uma outra unidade aérea nossa na Itália, a primeira esquadrilha de ligação e observação, a primeira Elo, que voava os Piper Cub L4H desarmados, em apoio direto à FEB, tendo como missões principais o reconhecimento, identificação de alvos e orientação para o fogo de artilharia. Isso esclarecido, vamos voltar ao grupo de caça. Para comandar a unidade foi escolhido o então Major Nero Moura. Muita gente aponta que isso é meio óbvio, uma incoerência no próprio governo Vargas. Uma ditadura espelhada no nazifascismo, de repente enviando seus militares para combater o nazifascismo. E era contraditório mesmo, e eu não vou entrar nessa seara de comentar aqui ou explicar essa postura de Getúlio Vargas. Mas outra coisa é o que rolava com os combatentes. Entre esses, o pessoal da FEB e a turma que se voluntariou para o grupo de caça, tudo era muito claro e sem contradição. Tratava-se de combater o regime de ódio e morte de Adolf Hitler e os aliados desse. Acreditavam sim que valia dar o seu sangue pela liberdade e pela luta contra o nazifascismo. E não faltaram voluntários, até porque Nero Moura tinha imposto isso. Todos no grupo tinham de ser voluntários. Bom, e esses voluntários incluem até mesmo uma turma inicial que seguiu para os Estados Unidos. Alguns tinham brevet civil, mas foi nos Estados Unidos que tiveram de fato o treinamento de aviação militar, com instrução primária, básica e avançada, voando treinadores como os BT-15 e AT-6 e instrução avançada com os caças P-40. Já os voluntários que vieram do Nordeste já tinham experiência no P-40, que, como eu disse, a FAB recebeu a partir de 42. Então,
definidos os oficiais que compunham o quadro de pilotos, um grupo de 16 oficiais, incluindo o próprio Nero Moura, e 20 graduados seguiu no início de janeiro de 44 para a Flórida, onde receberam instrução teórica e de voo, segundo as táticas mais modernas já desenvolvidas até então pelos aliados. Bom, e vamos esclarecer um ponto agora sobre a escolha do caça do primeiro grupo. Porque existem muitas histórias sobre apresentações de diversos modelos ao grupo, palestras que tiveram com pilotos de cada um, etc. Bom, vamos lá. O fato real é que antes mesmo do grupo chegar no Panamá, a gente já vai falar do Panamá, já havia sido definido que o tipo a ser usado era o Republic P-47D Thunderbolt, com um acordo já feito para o fornecimento de 68 exemplares para o Brasil. Em paralelo, em 10 de fevereiro, a primeira turma do grupo foi mandada para o aeródromo de Albrook Field e depois para Água Dulce, os dois no Panamá, para um treinamento básico de algumas semanas, sendo seguida por outras 19 turmas que foram chegando até maio, compondo então o pessoal do grupo. Com exceção daquele grupo central, né, que tinha ido para os Estados Unidos em janeiro e que se juntou ao pessoal do Panamá, vindo diretamente dos Estados Unidos, em 18 de março. No Panamá, os brasileiros passaram a treinar e voar em caças P-40 do 30º Esquadrão de Caça da USAAF, a Força Aérea do Exército Norte-Americano. Lembrando aí que os Estados Unidos só tiveram a Força Aérea como arma independente, a USAF, que a gente vê hoje, depois da guerra. E em 11 de maio de 44, o primeiro grupo de caça da FAB foi dado como operacional. Nessa data foi também incorporado ao grupo o Pavilhão Nacional, hoje preservado no Museu Aeroespacial no Campos Afonso, e que foi um presente da esposa de Salgado Filho, a dona Berthe Cecília Grandmasson Salgado. Mas, claro, né, a unidade era nova e inexperiente, então, para começar, recebeu a missão de participar da defesa do Canal do Panamá. Infelizmente, exatos 7 dias depois, no dia 18, o grupo teve a sua primeira perda. O segundo tenente aviador Dante Isidoro Gastaldoni perdeu a vida num voo de treinamento. Essa fase serviu também como um último pente fino, com o desligamento de alguns pilotos cuja performance não atingia os requisitos mínimos. E sabe aquela vontade real que eu falei para vocês de combater o nazifascismo? Olha só, ela era tão forte que alguns desses caras recorreram a Nero Moura para permanecer no grupo, mesmo que compondo as equipes de solo. Enfim, no início de julho, aqueles que estavam no Panamá foram para os Estados Unidos e, com todo o grupo reunido, incluindo o comandante Nero Moura, foram para o aeródromo de Suffolk. Rolou então uma terceira fase de instrução para se dominar o P-47, o bichão da Republic. E nisso serem aperfeiçoadas táticas de combate nesse caça, como escolta de bombardeiros e de dogfight, com combates simulados com caças navais Hellcat e Corsair, baseados ali na área. Finalmente, em 19 de setembro, todos embarcaram no navio de transporte Colombi, um ex-navio de passageiros francês, olha ele aí na foto, que zarpou rumo à Europa, compondo um comboio de 27 navios, sendo 10 desses a escolta armada. Afinal, os submarinos alemães ainda eram atuantes no Atlântico Norte e ainda eram bem perigosos. E foi nessa viagem, fechados num navio que levava uns 5.000 militares, que alguns pilotos do grupo tiveram a ideia de criar uma identidade para a unidade. Afinal de contas, né? Fala sério, o que mais você tem para fazer no navio abarrotado de caras balançando no Atlântico Norte? O fato é que toda unidade aérea, que se preze, né, tinha um emblema. E no caso das unidades de caça dos norte-americanos e britânicos, não faltava criatividade e bom humor. E o emblema dos brasileiros, como é que ia ser? Bom, a história real, e essa história é real, hein, é a seguinte. Pouco depois daquele acordo de 42 com os Estados Unidos, começaram a ser trazidos aviões de lá para o Brasil, reequipando a FAB, como eu comentei.
Alguns eram trazidos por pilotos norte-americanos, mas logo estavam indo brasileiros para trazer as aeronaves. Bom, e pouquíssimos desses nossos pilotos brasileiros falavam inglês. Então, lá, os caras se organizavam, andando sempre em turma, com pelo menos um que falasse inglês. Diz a lenda que rolava, inclusive, de nas lanchonetes e restaurantes, esse cara fazer o seu pedido e todos os outros seguirem só dizendo the same thing. Muitas vezes sem fazer a mínima ideia do que o cara inicial tinha pedido, tá? E você agora junta isso, vamos chamar assim, um outro lance, digamos, um choque cultural gastronômico. A comida nos Estados Unidos era visceralmente diferente de qualquer coisa que os brasileiros chamavam de refeição. O básico nacional, orgulho nacional, arroz com feijão, nem pensar, cara. E ainda aquela verdadeira ofensa, ou mais, aquele crime contra um orgulho nacional, aquele café translúcido. Você vê do outro lado, quase um chá. Como podiam chamar aquilo de café, meu Deus? E foi nessa que um oficial nosso, o coronel Geraldo Guia de Aquino, disse essa frase marcante. Anota aí, entre aspas. Os nossos pilotos parecem avestruzes porque eles andam em bando e comem qualquer coisa que é dada para eles. E foi dessa história que um dos caras do grupo, Fortunato, lembrou a bordo do Colombo, porque ele próprio tinha feito translado de aeronaves para o Brasil. Teve outras ideias nessa espécie de brainstorm no meio do Atlântico. Com certeza, houve a sugestão de um emblema com o Zé Carioca. E um outro que o Vicente Vasquez me descreveu como sendo um mico dourado endiabrado. Tem medo de imaginar esse emblema. E aí, dessas ideias, que se chegou a fazer desenhos, ganhou o avestruz do Fortunato. E deixa eu dar uma divagada aqui. Você já reparou que voar é alguma coisa tão sublime, que tem a sua pegada de ser uma arte? Então, não deve ser à toa que, se você procurar, vai achar um artista em todo o esquadrão. Pode ser de caça, bombardeio, patrulha, não interessa. Sempre tem um cara de talento. E no grupo, esse cara era o capitão aviador Fortunato Câmara de Oliveira, um carioca, o que já implica no humor bem próprio, concorda? Que era um desenhista de mão cheia e que, como eu disse, acabou criando o emblema do grupo. E eu falei em humor, né? Então, olha só. Em vez de desenhar um avestruz, assim, só inspirado na simpática ave africana, o Fortunato preferiu fazer o tal avestruz como uma versão caricata, penosa, de um dos companheiros seus do grupo. E o modelo foi o segundo tenente aviador Pedro de Lima Mendes, que aliás era outro carioca. Mas era o emblema de um grupo de caça, correto? Então, o avestruz era um guerreiro, armado e protegido por um escudo, o que também remetia ao poder de fogo e à robustez e proteção ao piloto do P-47. E com o cap branco de oficial da nossa FAB. E junto do avestruz, no emblema, foi escrito aquele que os caras já tinham definido como o grito de guerra da unidade: senta a pua! E aí, se os cariocas tinham gerado o avestruz, o lema veio da turma do Nordeste, de voluntários do grupo. Era uma gíria regional que chamava a ação, tipo manda ver. Então, felizmente, sem grandes percalços, o Colombo chegou em Nápoles, na Itália, em 4 de outubro. E 2 dias depois fundeava no porto de Livorno, onde o grupo desembarcou. Eles estavam, enfim, no teatro de operações do Mediterrâneo, na Europa em guerra. Mas aqui eu vou contar um lance que vai ser novidade para muita gente. Inicialmente, o plano norte-americano era que o grupo desembarcasse em Nápoles mesmo e operasse de um aeródromo próximo, em Pomigliano d'Arco. E a principal missão seria a de defesa aérea. Mas o quase total colapso da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, na Itália, tinha deixado claro ao comando aliado, em meados de 44, que a ameaça aérea inimiga praticamente deixara de existir. Então, em 10 de setembro, foi decidido alterar a missão do grupo.
para a de caça-bombardeiro, dando apoio de fogo às tropas aliadas e atacando alvos táticos inimigos. Com a ordem disso, chegando ao grupo 5 dias antes da chegada em Livorno. Nesse novo contexto, a base mudou. Deveria ser o aeródromo de Pisa, mas esse estava fora de operação, ao mesmo momento com a destruição deixada pelos alemães na libertação. Pisa tinha acabado de ser libertada. Então, enquanto o aeródromo em Pisa era colocado em mínimas condições de operação, foi decidido enviar o grupo para Tarquínia, como uma base provisória para o início das operações. E tasca então da equipe do grupo, mal desembarcada, correr para organizar na raça um comboio de 35 caminhões para levar todo mundo e tudo do grupo, exceto os aviões que ficavam num depósito em Nápoles, para a pequena Tarquínia, na província de Viterbo. Bom, e põe pequena nisso, tá? Em 2016, Tarquínia tinha pouco mais de 16.400 habitantes. Agora você pensa em outubro de 44. Mas o que importava é que ali havia um aeródromo militar, originalmente usado, lógico, pela Força Aérea Italiana, a Regia Aeronautica, e depois pela Luftwaffe. Mas tira da sua cabeça qualquer imagem bacana de aeródromo dos aliados na guerra, como aqueles lindos, todos cheios de graminha verdinha, dos B-17 da 8ª Força Aérea na Inglaterra. E esquece isso. Nero Moura e seus homens chegaram no lugar e tinham de montar e organizar o acampamento do grupo. Mas a área que receberam era basicamente um enorme lamaçal, absolutamente encharcado pelas fartas chuvas de outono no Mediterrâneo. Você pensou que aeródromos de pesadelo na guerra foram só na Rússia, né? Se enganou. A primeira noite foi, desculpa o chavão, um pesadelo. Segundo a versão oficial, bateu um vento insano, e a gente sabe como vento em qualquer piso de pouso, que simplesmente derrubou grande parte das barracas dos brasileiros. Tudo o que se podia desejar depois de atravessar o Atlântico como sardinhas numa lata. Mas o pessoal era de onde? Do Brasil. E se você vive no Brasil, dificilmente vai ter um lugar na Terra em que você não consegue se adaptar. Até em Marte, a gente tira de letra. Porque o Brasil não é para iniciante. Você concorda comigo? Só a gente não acredita na gente e nos nossos talentos e capacidades. Se fosse uma unidade de caça da USAF, ia rolar relatório, reclamações ao comando e todo mundo sentado, aguardando mandarem um bulldozer para dar um trato no terreno e se montar o acampamento como num camping. Mas não com a nossa turma. Assim, o pessoal do Serviço de Saúde projetou um sistema de drenagem da área do acampamento, além do sistema de água potável, o de escoamento de esgoto da cozinha, descarte de resíduos e lixo e até de água quente para lavar pratos e outras coisas, tornando assim o lugar minimamente habitável aos avestruzes voadores do Brasil, né? Aliás, para pensar, que outro país ia ter uma ave que não voa como símbolo de um grupo de caça? Puro humor nacional. Quanto aos próprios Thunderbolt, os primeiros 21 do grupo foram entregues em junho, no depósito em Nápoles, com os outros chegando em 4 lotes. O último, com 9 aviões, em novembro. Uma vez já com as insígnias brasileiras, as equipes de terra, quando os aviões chegaram em Tarquínia, rapidamente acrescentavam o emblema do grupo. No fim, o grupo usou um total de 48 P-47D. Em paralelo, se organizou a estrutura do grupo para as operações, que ficou assim, presta atenção. O comandante, claro, era o tenente-coronel aviador Nero Moura. O oficial de operações era o major aviador Oswaldo Pamplona Pinto. E o oficial de inteligência, o primeiro-tenente aviador José Carlos de Miranda Corrêa. Além disso, o primeiro grupo de aviação de caça foi organizado em 4 esquadrilhas, identificadas por cores. A primeira esquadrilha, Red, a segunda, Yellow, a terceira, Blue e a quarta, Green. Por fim, nessa organização do grupo, havia um major da USAF que atuava como oficial de ligação dos brasileiros
com o comando norte-americano, John Byers. Apesar da família e nacionalidade norte-americanas, tinha nascido aqui nas nossas Minas Gerais, viu? Em Juiz de Fora. Enfim, estava tudo pronto então para o batismo de fogo. Que a gente vai saber como foi e toda a trajetória de combates até o final da guerra na segunda parte dessa nossa história do primeiro grupo de aviação de caça na Segunda Guerra Mundial. Não perca aqui no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.